Olá, neste vídeo vou resolver uma equação com logaritmos do 12º ano, mas adotando aqui uma estratégia e sobretudo uma fórmula que não está presente no manual e foi deduzida numa das minhas sessões com os meus alunos, quando estávamos a brincar com as fórmulas e a tentar encontrar outras equivalências que não aquelas que vêm presentes no manual. De facto encontramos uma bastante interessante que tem mesmo uma aplicação prática que por vezes pode resolver algumas equações com logaritmos que à partida podem achar que não existe um caminho para as resolver. Temos então a seguinte equação, o logaritmo de 8x ao cubo na base 27 menos o logaritmo de x mais 5 na base 3 igual a 0. Para resolver esta equação, teremos aqui um problema que consiste aqui no seguinte, reparem, nós temos aqui estes dois logaritmos, mas eles estão em bases distintas. E estando em bases diferentes, não estaremos em condições de poder aplicar as propriedades e as fórmulas dos logaritmos aprendidas nas vossas aulas. As propriedades dos logaritmos só poderão ser aplicadas se tivermos a mesma base, o que neste caso não acontece. Para perceberem a forma que nós conseguimos deduzir, eu vou explicá-la aqui. Então a nossa estratégia foi a seguinte: nós estávamos a brincar um pouco com as fórmulas e encontramos exatamente isto que eu vou transmitir aqui neste slide. Temos então o logaritmo de A na base B e vamos dizer aqui que aquele B da base do logaritmo será igual a, por exemplo, C levantado a um expoente D. Aplicando aqui então esta situação do B ser igual a C elevado àquele expoente, temos então que o logaritmo de A na base C levantado a D. O que vou fazer aqui é aplicar as propriedades conhecidas dos logaritmos. A primeira propriedade que eu vou aplicar aqui será exatamente a propriedade da mudança de base. Okay? Eu posso fazer aqui a mudança de base. O que eu vou fazer aqui, vou escrever este logaritmo como uma divisão de dois logaritmos na mesma base. Okay? Vou utilizar, por exemplo, a base E. Okay? Então temos o logaritmo neperiano. Então temos o logaritmo de A a dividir pelo logaritmo neperiano de C levantado a D. Aqui vou então aplicar mais uma propriedade, ok? Vou então aplicar aqui mais uma propriedade na parte de baixo da fração. Temos então o logaritmo neperiano de A. Aqui vou aplicar a propriedade em que o que está em expoente dentro do logaritmo pode passar cá para trás a multiplicar pelo próprio logaritmo, ok? Então teríamos D vezes ln de C. Agora o que vou fazer aqui é separar esta fração em duas frações, e é possível porque em baixo eu tenho uma multiplicação. Então vou separar desta forma, 1 a dividir por D vezes ln de A sobre ln de C. Agora nesta fase o que irei fazer será aqui nesta parte aqui, eu vou fazer a mudança de base, mas invertida. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, aqui deste passo para este, eu fiz a mudança de base. O que vou fazer aqui é andar para trás, ok? Eu chamo a mudança de base invertida. A gente vai embrulhar isto, vou andar para trás, ok? Então teremos 1 sobre D vezes o logaritmo de A na base C. Okay? Vou aplicar então aqui outra vez uma propriedade dos logaritmos que nos diz que o que está a multiplicar pelo logaritmo pode passar cá para dentro do logaritmo e ficará aqui em expoente. Okay? Então o que é que temos? Logaritmo de A elevado a 1 sobre D na base C. Okay? Aqui vou transformar exatamente isto em forma de raiz e ficaremos então com o logaritmo de raiz de índice D. Ok? Eu aqui a passagem que faço é uma das regras das potências. Ok? Raiz de índice
n de a elevado a m é igual a elevado a m a dividir por n. Okay? Foi esta a regra das potências que eu estou a aplicar aqui. Temos então que isto é igual ao logaritmo de raiz de índice d de a na base c. Então, qual foi a nossa conclusão? Bem, se tivermos a seguinte situação, okay? Se eu tiver um logaritmo de um determinado valor e se a base puder ser escrita como uma potência, ou seja, se eu tiver aqui a base c elevada a um expoente t, eu posso dizer que isto é exatamente igual a logaritmo de raiz de índice d de a na base c. Okay? Foi então esta a fórmula que a gente conseguiu deduzir, bastante interessante. É uma fórmula que não aparece no manual. E agora o que eu vou fazer aqui é aplicar esta fórmula que deduzimos na equação, okay, que estávamos aqui a construir. Para resolver a equação, antes de começarem a resolver a equação, têm sempre que escrever o domínio. Okay? Então o domínio desta equação, x pertence a r, tal que o que está dentro do logaritmo, vocês devem recordar as condições de domínio, neste caso só temos logaritmos, o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Okay? Então no nosso domínio temos que x pertence a r, tal que 8x ao cubo seja maior do que zero e cuidado, temos aqui outro logaritmo, então x mais 5 também terá de ser maior do que zero. Desenvolvendo ali aquelas condições. O que temos aqui então, resolvendo aqui esta condição, esta é bastante acessível, ok? Isto vai dar x maior do que zero e neste caso aqui o x será maior do que menos 5. Então temos que o nosso domínio da nossa equação será igual a intervalo aberto de menos 5 até mais infinito, ok? Nossa equação só é válida neste domínio. Isso é sempre o que deverão fazer em primeiro lugar, qualquer que seja a equação, escrevam sempre o domínio onde ela será válida. Vamos então aplicar aqui a nossa forma nesta equação. O que eu vou aqui fazer é passar a escrever o 27 como uma potência de base 3, aplicando esta seguinte fórmula que nós deduzimos nas nossas sessões. Okay? Então eu vou escrever o 27 como uma potência de base 3. Isto para quê? Para ter os logaritmos na mesma base, para estar em condições de aplicar as propriedades e resolver a equação. Okay? Temos então que o logaritmo do 8x ao cubo na base e 27 pode ser escrito como 3 ao cubo, ok? Menos, deixa-me só fechar aqui isto, menos o logaritmo na base 3 de x mais 5, ok? E isto tudo será igual a 0. O que eu vou aplicar aqui neste logaritmo é exatamente a nossa fórmula, ok? O logaritmo de a numa base c levantado a d será igual ao logaritmo da raiz de índice t de a na base c. Então o que teremos aqui será exatamente o logaritmo de raiz de índice 3, ok? Raiz de índice 3, a raiz cúbica do 8x ao cubo na base 3, ok? Menos o logaritmo de x mais 5 na base 3 e isto tudo será igual a 0. Okay? Vamos então simplificar aqui esta parte. Raiz cúbica do 8x ao cubo, podemos separar em raiz cúbica do 8 vezes a raiz cúbica de x ao cubo. Ok? Deixem-me só colocar aqui cálculo auxiliar para que percebam aquela passagem ali. Raiz cúbica do 8x ao cubo. Isto pode ser separado, mais uma vez, pelas regras aprendidas nas potências, como raiz cúbica do 8 vezes a raiz cúbica de x ao cubo. E reparem, o cubo corta com a raiz cúbica e a raiz cúbica do 8 são exatamente 2. Okay? Então o que temos aqui será o logaritmo de 2x, okay? Porque isto aqui, raiz cúbica do 8 dá 2 e raiz cúbica de x ao cubo dá x. Então temos o logaritmo de 2x na base 3 menos o logaritmo de x mais 5 na base 3 igual a 0. E como reparem, esta fórmula que nós deduzimos aqui numa das nossas sessões pode ter uma aplicação prática na equação, na resolução de equações com logaritmos.
O que eu vou fazer agora, que temos a mesma base, agora isto ficou bastante simples. Vou passar então este logaritmo para o lado direito da equação e temos o logaritmo de 2x na base 3 será igual ao logaritmo, aqui estava negativo, passa para este lado e fica exatamente um valor positivo. Ok? E fica o logaritmo de x mais 5 na base 3. Agora, dois logaritmos da mesma base só são iguais se o que estiver cá dentro for exatamente igual. Ok? Então, o 2x terá de ser igual a o x mais 5. Okay? Resolvendo então esta equação, temos que o x, este x passa para lá, fica negativo, 2x menos 1x dá x, temos então que o x será exatamente igual a 5. Temos então aqui a nossa solução, que, cuidado, ainda teremos que intersetar com o nosso domínio, ok? Teremos que ver se esta solução pertence ao domínio da equação que definimos no princípio. O 5, exatamente, andará aqui por dentro do nosso domínio, então será uma solução válida. Okay? Então a solução desta equação será exatamente 5. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução, mas ainda mais do que isso, fica a partilha de uma experiência, de certa forma, com alguma magia, onde descobrimos algo que para nós foi algo novo e, sobretudo, com uma aplicação prática. Ok? Fica então aqui mesmo a partilha e a resolução do exercício. É sempre um prazer enorme poder partilhar isto com todos vós. Ok? Um grande abraço.